Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Então, deixa eu tirar o meu óculos aqui. Então, o último estudo que tivemos foi sobre ângulos, né? Hoje nós vamos estudar sobre retas. Lá na página 116 do nosso livro é onde começa o conteúdo deste vídeo, ok? Então, nós vamos estudar que nome nós damos para determinados tipos de encontros de reta, ok? Então, vamos lá. Lá na página 116, se você pegar o seu livro, tem uma atividade que você vai fazer com um papel. Você vai pegar um papel, uma folha de papel, e você vai fazer um chapéuzinho de soldado, tá? E aí aqui, pode ser jornal, aqui fala em jornal também, mas hoje é tão difícil jornal, pode ser uma folha, né? Uma folha A4, uma folha que você tiver em casa. E você vai fazer essas dobras, ok? Depois que você fizer as dobras, você vai observar algumas coisas nas dobras, né? Encontros de reta, aonde nós temos retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Para você poder saber e enxergar, você precisa entender o que são, né? E aí eu vou explicar agora para vocês, tá? Na próxima página, tem um exercício que eu quero que você faça, que é a mesma coisa aqui do chapéuzinho. Você vai fazer um chapéu e você vai colar aqui, mas você vai seguir essas orientações. Depois disso aqui eu quero uma foto, tá? E agora, nós vamos direto para a página 118. O que são retas paralelas? O que são retas concorrentes? E o que são retas perpendiculares? Vou pegar aqui os meus quadros e eu vou começar a explicar para você retas paralelas. Você notou que tem um S aqui, né? É plural, então é mais de uma, né? No mínimo duas, para ser retas, né? Então eu vou pegar os meus esquadros e eu vou desenhar no quadro duas retas que nós consideramos paralelas. E aí eu vou explicar para você por que elas são paralelas. Então vamos lá. Já a Ruth vai desenhar aqui. Uma reta. Olha o sinal aí, ó. Estão ouvindo? Nós acabamos de começar, né? Não é pra sair, não. Gente, olha lá no vídeo. Olha lá no quadro, perdão. Olha aqui no quadro. Nós temos duas retas representadas aqui no quadro. Você sabe que eu preciso colocar as setinhas. Nós já aprendemos, né? Que retas, elas são infinitas. E uma letrinha que representa elas. Uma letrinha minúscula, ok? Nós temos ali no quadro duas retas e eu vou dizer para você que elas são paralelas. E por que elas são paralelas? As retas, elas são consideradas paralelas quando elas mantêm uma mesma distância uma das outras. Aqui, ó. Se você observar, a minha reta, ela tem a distância que ela tem aqui no meio e ela tem aqui. Ela tem a mesma distância entre si, por isso que elas são paralelas. E elas nunca se encontram, tá? Se essa reta seguir para cá e a outra seguir para lá, por conta de elas terem a mesma distância entre si, elas nunca vão se encontrar. Então, retas paralelas são retas que elas têm a mesma distância de todos os pontos entre si
e elas nunca se encontram. Ali no nosso livro, tá? Na página 118, tá escrito assim: retas paralelas são as que mantêm entre si a mesma distância, não possuem pontos em comum, elas nunca se encontram. Na linha de cima e na linha de baixo, você só vai completar quando você fizer o exercício anterior. Aí no exercício corretivo, você vai ter a resposta. O que eu quero que você leia é só esse quadrinho em bege, que diz que retas paralelas são as que mantêm entre si a mesma distância e elas não possuem nenhum ponto em comum. Então, elas têm a mesma distância entre si e nunca se encontram. Elas nunca se encontram porque elas são paralelas. Por mais que ela ande para um lado ou que ela ande para o outro lado, elas não têm nenhum ponto em comum. Agora, se elas não fossem paralelas, se elas fossem, se elas tivessem pontos diferentes entre si, que um momento elas iriam se encontrar, como que nós chamamos essa reta? Nós chamamos essa reta de retas concorrentes, ok? Então, as retas concorrentes são retas que elas têm distâncias diferentes entre si, que elas acabam se encontrando. Por exemplo, eu tenho uma reta aqui, que eu vou chamar de C, e eu tenho uma outra reta aqui, que eu vou chamar de B. Essas duas retas, elas têm um ponto em comum e elas não têm a mesma distância entre si. Elas têm distâncias diferentes. Quando elas têm distâncias diferentes, elas têm um ponto de encontro. Então, retas concorrentes, ali no nosso livro, são as que se cruzam. Elas possuem apenas um ponto em comum. Então, elas têm aqui, ó, um ponto em comum. Elas se cruzam, se encontram, né? Elas se cruzam. E quando elas se cruzam e quando elas se encontram, elas formam ângulos, tá vendo? Elas formam ângulos. E elas formam dois ângulos agudos e elas formam, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui para você. E elas formam dois ângulos obtusos. Estão vendo? Esse e esse. Aqui não dá para mim escrever, mas é um ângulo obtuso. Então, ela forma aqui dois ângulos obtusos. Ó, tá vendo? Dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. Ó, o que são ângulos agudos, gente? Vamos lembrar da aula passada? São ângulos menores que 90 graus, né? E os ângulos obtusos são ângulos maiores que 90 e menores que 180.
Então, essas retas aqui, elas são concorrentes. Por quê? Porque se cruzam e tem um ponto em comum e formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, ok? E um terceiro conjunto de reta, que elas, gente, essas terceiras retas aqui, elas também são concorrentes, elas se cruzam, mas elas têm uma especificidade, elas têm algo diferente, que só elas têm. O que será? Vamos ver aqui. Retas perpendiculares são retas que se cruzam e fazem um cruzamento perfeito, uma cruz perfeita aqui, ó, tá vendo? Vamos chamar essa de X e essa de Y, ó. Retas perpendiculares são retas concorrentes, mas elas têm algo diferente, que elas formam 4 ângulos retos. Ângulo reto, ela forma 4 ângulos retos. Então, essas aqui são retas perpendiculares. Elas também são concorrentes, mas elas têm uma diferença, porque elas formam um cruzamento perfeito ali e elas formam 4 ângulos retos. Vamos ver o que o nosso livro diz sobre retas perpendiculares. São retas concorrentes que formam 4 ângulos retos, são chamadas de retas perpendiculares. Então, assim, as perpendiculares são concorrentes, mas por que elas são especiais? Porque no cruzar as retas, elas formam uma cruz, elas formam 4 ângulos retos. Se eu disser para você, gente, essa reta é concorrente, você vai dizer sim, tia Ruth, ela é concorrente, mas ela é perpendicular, sim, concorrente perpendicular. Você, quando for chamar ela, não precisa dizer assim, essas são retas concorrentes perpendiculares. Não, você só diz que elas são perpendiculares. Porque quando nós dizemos que elas são perpendiculares, nós já entendemos que elas são concorrentes, mas elas têm um nome próprio, ok? Elas têm um nome próprio, que são retas perpendiculares, certo? Tia, aonde que eu vejo isso no meu dia a dia? Aonde que você vê isso? Nas ruas da cidade. Aqui no quadro, olha, aqui no quadro, se você observar as linhas do quadro, essa linha aqui divisória do quadro, com aquela linha divisória do quadro, essa com aquela, elas são paralelas. Por quê? Porque elas têm a mesma distância e elas nunca se encontram. A mesma coisa essa com essa. Elas têm as mesmas distâncias, mas nunca se encontram. Por isso nós chamamos elas de paralelas. Ok? Certo? Se você olhar algumas ruas da cidade, nós temos ruas da cidade que elas são paralelas. Por isso que muitas vezes você vai ouvir alguém falar, minha rua é a tal, é paralela com a avenida tal. Vocês já viram isso? Muitas pessoas dizem, a minha rua, onde eu moro, é a rua Rodovalho. A minha rua, ela é paralela à rua Florianópolis, que é uma rua antes, que é paralela à avenida Marcolino Martins Cabral, lá na minha residência. Então, nós falamos de retas de ruas paralelas, porque são ruas que têm a mesma distância entre si, uma e a outra,
e elas não se encontram nunca. Agora, por exemplo, se eu pensar na minha rua, lá da minha casa, a rua Rodovalho, e eu pensar a rua Miguel Inácio Fará, que era lá do antigo Legadinho, elas são paralelas, elas são concorrentes e elas são perpendiculares, porque elas se encontram, ok? Outro exemplo, vamos ver outro exemplo. Tem tantos exemplos. É porque eu não posso mexer a câmera, mas aqui na nossa sala teriam tantos exemplos. Quem lembra do forro aqui do colégio? O forro aqui do colégio é feito de placas de isopor, quem lembra? E as placas, nós temos retas paralelas, eu estou olhando aqui para o teto, e nós temos retas perpendiculares. Observe aí na sua casa, depois você me comenta lá no Zoom, o que é que você observou na sua casa, que são retas paralelas e perpendiculares. Portas de guarda-roupa, linhas das gavetas, então várias coisas dentro da sua casa, no seu dia a dia, se você olhar para a geladeira, se você olhar para o fogão, lá você vai encontrar retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, ok? Então tá, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês. Com base nisso, naquilo que eu falei, eu quero que você faça o exercício da página 119. Na verdade, você vai fazer desde a página 116 até a 119. E depois nós corrigimos. Ó, tem um exercício aqui no livro que são ruas de uma cidade, onde você vai achar ruas paralelas e ruas perpendiculares, ok? Então tá, gente, é isso. A gente se encontra no Zoom e nós tiramos as dúvidas lá, tá bom? Beijo, tchau!